Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o Urca, né? Saiu o relatório dele aí ontem à noite, né? Curioso, era umas 8 horas da noite, eu acho, mais ou menos, que chegou o e-mail com o relatório. Achei bem curioso o horário que disponibilizaram, mas tudo bem. É, Vamos lá dar uma olhada. Para você que está inscrito no canal, se inscreva aí, dá essa moral. Relatório de outubro aí do Urca. Primeiro ponto que a gente tem para comentar é que o fundo utilizou as reservas. Quem lembra, né? Uns 2 ou 3 meses atrás, ele fez uma reserva grande de algo próximo de 7, 8 milhões de reais. E ele veio utilizando. E nesse mês ele utilizou aí 2,5 milhões. Mês passado ele tinha 4, usou 2,5 agora, sobrou 1,5. E ele usou reserva de uma maneira, pelo menos na minha visão, na minha opinião pessoal, muito muito inteligente, porque a partir já da próxima distribuição do mês que vem, já teremos inflação no rendimento. Então esses 1,5 milhão aqui fica um residualzinho e ele consegue dar um passar, né, por cima de deflação sem ter nenhum tipo de queda tão brusca. É claro, a gente estava acostumado com esse fundo pagando 1,50, 1,60, 1,80, tanto que a cota está sofrendo, né? Esse fundo chegou a menos de R$ 100. E e agora a tendência é que os resultados comecem a melhorar cada vez mais. Tinha muito tempo que eu não vi esse fundo no VP. E abaixo do VP, eu acho que é a primeira vez. Então, para quem estava querendo entrar, não sei o que e tal, não tem muito o que pensar, né? Ele coloca um ponto legal, que eu comentei isso aqui bastante com vocês no canal, a respeito da deflação, né? Ele coloca que a qualidade de cada carteira foi impactada positivamente pelos meses seguidos de papéis sem correção monetária. De fato, galera, deflação faz muito bem para os fundos de CRI. O devedor que está lá na ponta pagando essas taxas altíssimas, para ele é muito bom, que ele consegue respirar, tira a cabeça um pouco de fora para fora da água para respirar e tudo. Então é muito bom. Deflação é, sim, para fundo de crédito ultra high yield igual esse, é algo muito bom. Ajuda a botar a ordem na casa. Para aquela operação que está meio mais ou menos e tal, bota a ordem na casa. O fundo aí super realocado, eles até comentaram um pouco sobre a alocação, comentaram um pouco sobre uma emissão futura, que eles não enxergam oportunidade para isso, a gente vai entender um pouco já já. Teve um ligeiro aumentozinho na taxa média da carteira dele, né? IPCA mais 12,39, aumentou 0,10 em relação ao mês anterior. CDI continua CDI mais 10. Ele coloca um ponto interessante também, que as operações inseridas, né, na carteira nos últimos meses aí, tem taxas maiores em razão de garantias maiores. Por quê, pessoal? O fundo ele começou a ficar grande. Pra você ter ideia, agora que ele bateu 1 bi de patrimônio. Antes disso ele era um fundo médio para um fundo pequeno. Agora não, agora já tem um fundo que tem um nome, já tem um peso no mercado. Então, pessoas que precisam de crédito, empresas que precisam de crédito, já começam a ir atrás da gestora para conseguir isso. E aí ela consegue pegar operações cada vez melhores. Então isso que está acontecendo. Agora, a partir do fundo passou essa marca de 1 bi, o Urca não é mais um Zé Ninguém no mercado. Ele já começou a virar gente grande. Agora a gente pode falar assim que o Urca está com seus 17 para seus 18 anos, a gente pode falar assim, comparando com uma pessoa, né? Agora que ele vai, né, começar a deslanchar, porque antes disso, querendo ou não, por mais que ele entregou rendimentos assim elevadíssimos, ele ainda era um fundo coadjuvante, né? Falando em tamanho. Agora não, agora ele já se tornou um fundo um pouco maior. Para vocês terem ideia, se ele for fazer uma oferta com direito de preferência baixo, de tipo de 0,3, é 300 milhões de reais. Então já é um dinheiro considerável. Consideração macro, a inflação voltou a subir no mês de outubro, eu comentei, a partir de agora a gente deve ter rendimentos cada vez melhores, e ele traz um ponto, o atual momento de transição da equipe de governo e equipe econômica trouxe volatilidade no câmbio, que reflete diretamente na projeção de inflação, e consequentemente na projeção da taxa básica de juros, até que haja definição clara do caminho que vai ser seguido, em relação à diretriz fiscal e monetária do governo. Temos viés de alta para inflação, juros e dólar. O
e poderá se manter ou até se potencializar de acordo com o que for definido pelo novo governo. Então, o pessoal do Urca falando assim, ó, do jeito que tá tocando o barco aí, não tá muito interessante não. Tá meio bagunçada essa questão e isso vai impactar na inflação, nos juros e no dólar. Então, esse ano que vem já seria desafiador com qualquer governo, né? Por os pontos aí que a gente tem, essa questão da PEC dos combustíveis, questão dos auxílios e tal, já seria desafiador. Já seria um ano que teria que tomar um certo cuidado. E aí, o que está sendo sinalizado pra gente não está sendo muito disso. Então, está se mostrando uma gastança. A gente pode ver também um ponto é pelo tamanho da equipe de transição, que tem 380 pessoas. Vocês podem pesquisar depois, é tipo assim, é 10 vezes o tamanho de praticamente todas as últimas. Né? Até mesmo no próprio governo do Lula primeiro lá, foi, se não me engano, 38 pessoas, da Dilma foi 31, do Bolsonaro acho que foi 32 ou 33, enfim. Então, isso já dá uma sinalização para o mercado, né? De estado grande, estado inchado, aumento de gastos, e a gente não dá para ficar aumentando gasto demais, a inflação vai embora. A inflação indo embora, o que o Banco Central tem que fazer com os juros? Manter nesse patamar atual por mais tempo. Se a gente sinalizava, imaginava um corte da Selic a partir do meio do ano que vem, eu já não vejo isso mais. Eu vejo acontecendo, se acontecer, no melhor cenário, no final do ano que vem. E olhe lá. Isso é o nosso Selic não voltar a subir. E dólar pro alto. Dólar pro alto puxa a inflação pro alto puxa os juros, e a gente fica nesse ciclo vicioso e não sai disso. Um ponto legal desse cenário. Esse cenário desafiador, galera, pro fundo, tem um lado, digamos, positivo. E não estou falando de rendimento. Não estou falando de, os rendimentos vão subir. Não. É isso aqui, ó. A gestão está trabalhando para melhorar o perfil de ativos da carteira, buscando dar ao cotista um retorno maior que entendendo ser mais adequado à classe de ativos investida. Apesar dos investimentos do fundo estarem com boa performance, e o fundo em si está posicionado entre os que entregam melhor performance, entendemos que podemos fazer adequações, substituir operações que já refletem riscos percebidos menores que o proposto pelo fundo. O pipeline de novas operações de negociação tem 390 milhões de reais. Entendemos que o momento do mercado secundário terá um período onde será complexa a execução de novas ofertas no curto prazo. Então eles já estão falando, olha galera, por enquanto sem chance de fazer oferta. E aí ele coloca, dado que esperamos um período no qual não será possível executar de novas ofertas, buscamos com afinco a renovação da carteira e exceção das operações do pipeline. Um ponto interessante, é o que eu falo aqui do lado bom. Por quê? Porque o fundo agora ele está sendo obrigado a reciclar a carteira dele. E vocês sabem que aqui no canal eu brigo muito pela reciclagem de carteira em fundo de crédito. É um negócio assim, não dá para o gestor dormir no ponto. Se o gestor dormir no ponto, o bonde passa e aí ele fica uma carteira ruim. Quer um exemplo disso? HCTR, DEVA e Companhia Limitada. A taxa média da carteira deles é a inflação mais 10,4, que reflete o momento de juros futuros lá de trás. Tanto que o Urca, que nasceu depois desses fundos, pegou o juros futuro um pouco mais alto, pegou a NTNB um pouco mais elevada, já consegue uma taxa melhor. E é o que vai acontecer no momento atual. Com toda essa bagunça que está sendo criada, vocês estão vendo aí que o Tesouro não para de subir, né? A NTNB chegou a bater 6,3, né, nos dias para trás aí. Quem é membro, falando pausa pro jabá. Quem é membro, eu tô fazendo bastante vídeo sobre isso, falando as movimentações, isso tudo tá acontecendo, hein? Seja membro. O que acontece? Com a NTNB subindo, o que acontece com as operações, né? A gente tem sempre um spread. Então vamos imaginar que a caneta seja o spread para uma operação de risco. Então a gente tem a NTNB aqui embaixo que é a minha mão, a caneta é o spread. O spread, ele tende a se manter sempre mesmo. Então, vai ter uma operação high yield. Qual que vai ser o spread? O spread, eu vou usar um exemplo, é de NTNB mais 5%. Vou usar um número redondo, 5%. Beleza, a NTNB está aqui. Lá atrás, quando o HCTR, o DEVA e a companhia fizeram grande parte, Habitat também está sofrendo esse problema, fizeram as operações, a NTNB estava aqui. Então a taxa média da carteira saía aqui, ó. Onde está meu dedo aqui, esse dedo aqui. Deixa eu trazer a câmera para mim. Peraí, rapidão. Isso. A taxa média da carteira dele estava aqui. E o que aconteceu com a NTNB? Ela foi subindo. Ela foi subindo. Nasceu o Urca. O Urca é esse segundo dedo aqui de cima. Então, a gente tem
o URCA, com uma taxa média da carteira de inflação mais 12 e uns quebradinhos, e essa turma que não reciclou, com uma taxa de IPCA mais 10,4. Se continuar esse cenário meio complicado, o que vai acontecer com a NTNB? Ela vai continuar subindo. E ela subindo, o que vai acontecer com a carteira do URCA, que é meu dedo aqui? Ela também vai ficar abaixo, vai sofrer do mesmo problema do HCTR, do DEVA, do TORD, do Habitat e companhia limitada. Então o que o URCA tem que fazer? Ele tem que reciclar a carteira dele, para ele trocar essas operações aqui, de IPCA mais, que dá IPCA mais 12, por aí, por operações de um novo patamar, considerando que a NTNB subiu. Então, é isso que o fundo tem que fazer nesse momento. E é um ponto interessante o momento dele não conseguir captar, esse fundo está abaixo do VP, né? Quem diria? Que mesmo se a gestão, por exemplo, não quisesse, não vou reciclar, eu acho que PCA mais 12, uns quebrados, tá bom e tudo bem. Se eles pensassem dessa forma, agora não, agora eles vão ser obrigados a rodar, a gerar carteira. E nesse momento, essas novas operações desse pipeline de 390 milhões de reais vão vir com taxas melhores. E aí o fundo vai se adequar ao patamar de juros atual. Então, bem interessante esse movimento. Eu acho até positivo. Eu acho positivo. De fato, eu acho positivo o fundo ficar aí um tempinho na geladeira de emissões e a gestão trabalhando nessa reciclagem forçadamente. Lembrando, eu não sei se eles fariam ou não essa reciclagem se desse para emitir e tal, mas agora no momento eles serão forçados, então eles vão começar a reciclar. A tendência é que a gente veja essa taxa média da carteira aqui, ó, de IPCA mais 12,39 e subindo devagarinho, né? Então, um momento bom para eles fazerem isso. E aí o que acontecer? Com essas taxas subindo, a taxa média da carteira subindo, o resultado do fundo também vai subir. E a gente vai ter inflação, já vai ter inflação em outubro, já foi confirmado, novembro vai ser confirmado, dezembro também. O que vai acontecer com o rendimento do fundo? Vai subir também. O rendimento do fundo subindo, vai subir a cota vai acompanhar. E aí o fundo vai e consegue fazer essa emissão aí num valor algo próximo desses 390 milhões que eles querem, 300 milhões de reais, enfim. É um momento bem interessante aí nesse ponto de, digamos, o fundo ser forçado a reciclar essa carteira para conseguir honrar esse pipeline dele. É uma coisa que, nesses fundos que eu citei, KCTR, DEVA e Habitat, uma coisa que eles deixaram passar. E aí ferrou, né? Porque não consegue reciclar a carteira. Por que acontece? Um outro ponto. Se você tem uma operação que nasceu com esse spread lá atrás e ela tem um risco X, passou o tempo, o risco continua X, e você tem operações, no caso desse pipeline, operações similares com risco que também seja X, para que você vai comprar, né, no mercado secundário uma operação com risco X de IPCA mais 10,4, sendo que você pode pegar outra com o mesmo risco, mesma coisa, com IPCA mais 12, IPCA mais 13. E aí você trava, o fundo não consegue reciclar. E aí o que o fundo tem que fazer para resolver esse problema? Tem que emitir. Ele começa a emitir, começa a jogar operações melhores na carteira, e aí ele melhora esse ponto. Mas é algo que não está acontecendo nesses fundos que eu comentei. E nos vídeos que eu gravo sobre eles eu explico por que não está acontecendo, beleza? Então vamos seguir uma sinalização legal de reciclagem da carteira. Se o fundo passar aí passar agora novembro, o restinho de novembro, né, e dezembro reciclando a carteira, chegar lá em janeiro quando tiver um rendimento vindo inflação, rendimento com inflação cheia, e a cota começando a acordar, aí já dá para ver aí um cenário um pouco mais tranquilo para uma possível emissão. Eu não posso dar guidance de nada, vocês sabem disso, a gestão que tem que escrever, mas palpite, minha opinião pessoal minha, não veremos emissão desse fundo antes de janeiro. Eu acredito que se vier ter alguma coisa lá para fevereiro e tal, vai depender muito do que acontecer na política macro. A gente sabe que tá tudo uma bagunça e isso joga muito contra o fundo, né? Enfim, seguindo. O fundo teve um resultado de 1,13 aí no mês, a gente viu. Usou lá os 20 e poucos centavinhos da reserva, 21 centavos da reserva, para completar isso aqui. As últimas distribuições, né?
162, 131, 113, próximo mês já deve vir algo um pouquinho melhor, né? O fundo já vai acordar. Isso não só ele, viu, pessoal? Eu vejo quando eu gravei o vídeo do Deva comentando, a distribuição vai melhorar. É todos os fundos de papel, mas como eu tô gravando de um fundo, né, no caso, eu falo dele, mas todos os fundos de papel, a partir aí da próxima distribuição, já devem começar a melhorar aí um pouquinho e tal, começar a acordar de fato, né? Então, e vai estar assim, digamos, plenamente recuperado, né, sem nenhuma deflação no rendimento, lá em dezembro, né? Em dezembro aí já vai estar sem deflação para encher o saco. Aqui as operações em carteira que ele tem, né? A gente consegue ver. Um dos pontos que me incomoda no Urca é que não, isso não aconteceu esse mês, mas quando entra uma nova operação, ele não coloca pra gente, ó, compramos essa operação, é isso. Nossa, a operação simplesmente, puff, ela aparece dentro do fundo. Eu não sou muito fã disso. Poderia explicar, ó, compramos essa aqui, assim, assim, assado, cozido e tudo mais. Eles não fazem isso. É um ponto que me incomoda. Vamos seguindo. Bem diversificado, né? Também por as operações. Tem uma operação ainda que é um pouco grande, né? 14% aqui. Tem que ficar ligado. O fundo precisa crescer para diluir. Ou então ele reciclar, né? Vender parte dessa operação. Até porque diversificação é o melhor amigo de um fundo high yield, ultra high yield no caso, né? A gente vê que ainda tem algumas concentraçõezinhas aqui, essas 3 operações aqui em cima, ó. Então, é o melhor amigo do fundo. Ele tá bem diversificado, mas seria bom, né? Ele conseguir diversificar o máximo possível. Assim, o Urca dos sonhos, né? O Urca que você dorme e acorda no outro dia sonhando, seria um Urca onde a maior operação tivesse, sei lá, 2% da carteira. Por quê? Por que eu falo isso? Porque se tiver um problema, né, em alguma dessas operações, representa 2% da carteira. Acabou, morreu o assunto, né? Você não tem que se preocupar, não é algo que vai te incomodar. Então, esse tipo de pulverização num fundo de operações de alto risco faz total sentido e é o melhor meio da gestão se proteger e nos proteger, no caso, de algum problema, né? Enfim, aqui um pouco do desembolso por tipo de ativo, ele está bem diversificadão, né? Lembrando que tem desenvolvimento de fato dentro desse fundo, né? Tem aí equity, então é um risco a mais. São essas operações aqui, ó. Quer ver? Cadê ela? Depois eu mostro para vocês ali embaixo. Mas são operações, essas debêntures aqui, ó, que achei, ó. PCA mais 17, isso aqui é equity. E como é que eu sei? Só que é uma debênture e PCA mais 17. Você já bate o olho. Quando você vê esse retorno muito elevado e tal, IPCA mais 17 e tal, você já, aqui ó, IPCA mais 22, ó. Isso aqui é equity também. Isso aqui é retorno de equity. CRI, pessoal, retorno de CRI, high yield mesmo, vai IPCA mais 12 até uns IPCA mais 14, assim, né? É claro, uma subordinada pode ter um pouco mais, um pouco menos, tal, mas não passa muito disso, porque imagina, por exemplo, esse equity aqui, esse Yuka, IPCA mais 22. Se esse Yuka for pegar uma dívida, e ele pegar uma dívida, vou exagerar aqui, se ele pegasse uma dívida IPCA mais 20, não faria sentido. Não faria sentido. Então, tem um limite, né, do valor da dívida para o cara ainda ter um ganho. Senão, não tem ganho nenhum, né? Não faz sentido você... Vou investir para ganhar uma mixaria? Um risco danado para isso? Não vai. Então, tem essa pegada. Carteira dele, marquei aqui multipropriedade. Esse setor, pessoal, tem que ficar ligado nessa questão agora de juros altos, governo sinalizando um caminho não tão interessante na economia assim. Essa parte aqui tende a sofrer. Por quê? Porque isso aqui é a parte supérflua da carteira, digamos assim. Aquela coisa, multipropriedade, eu já expliquei em outros vídeos e outros fundos, é aquela coisa, o cara vai pro hotel, pro resort, aí tá lá no oba-oba, bebeção e tal, com a mulher, aquela farra, aí chega o cara, não, compra aqui uma multipropriedade, compra aqui o quarto do hotel, que aí você vai ter X, tantas utilizações no ano pra você poder vir e tal, não sei o que. Aí o cara vai lá, vai eles dão, né, um jantar, né, cheio de firula. Aí o cara compra, compra. Aí o cara vai, sai do hotel, volta de férias pra casa, passa um mês, passa 2 meses, o cara olha e fala, mas caraca, eu tô pagando esse negócio. Putz, quer saber? Vou cancelar esse negócio, faz distrato. Por isso que tem um nível alto de distrato. Por causa do supérfluo que compra no oba-oba e tal. Aí o que acontece? Depende muito
de alta temporada, né? Então, num cenário com a economia um pouco mais bagunçada, a alta temporada não vai ser tão quente quanto poderia ser. O cara que vai estar lá, ele não vai estar cuspindo dinheiro, o cara vai estar mais assim, tipo, sei não vou comprar nada não e tal, porque né, o cenário não tá muito bom, deixa eu guardar dinheiro, enfim. É um ponto de atenção que a gente tem que ter como multipropriedade. Localização por estado, ele é bem diversificado. Por classe, a série subordinada 9%, bem tranquila. Tem fundo aí que tem mais de 40% subordinado, né? E não entrega nem perto do vídeo que esse cara entrega, vai entender. Indexador, um foco muito grande no IPCA. CDI está 11%. Eu confesso que eu gostaria de ver essa parcela CDI crescendo, viu? Aproveitar que agora que a Selic, tudo indica que a Selic não vai cair tão cedo. Então, vamos aproveitar que tá aí e vamos encher aí e ganhar dinheiro, né? Por obra, já comentei, né? Como é que estão as obras. A parte mais arriscada é essa aqui de 0 a 33, que tem de fato um risco de obras. Mas tá é pouco da carteira, né? Tranquilo. E 33 até 66 também. E tem uma parte considerável que não tem risco de obra, isso é muito bom. Desempenho no mercado secundário, até marquei. Esse fundo tá aí abaixo do VP, quem diria? Nem aqui, ó, em novembro, quando ele caiu forte, ele ficou abaixo do VP. Agora ele está abaixo do VP, ficou menos de R$100. Quem diria? Aqui um pouco do desempenho da carteira, a gente vê, não tem nada que chame atenção, tá tudo aí dentro do esperado, né? Recebido versus esperado, tá tudo aí nos conformes. O empreendimento horizontal já está abaixo de 100% tem uns meses, mas melhorou um pouquinho, vamos acompanhando. No vertical tá indo super bem. Às vezes vai chegar num mês, vai ter muito, aí no mês deu uma murchada, aí depois recupera e tal, tá tranquilo. E aqui também no multipropriedade, fica ligado, né? Vamos monitorando, como eu falei, a parte, na minha visão, a parte mais arriscada da carteira. Quantidade de operações, estamos em 37 operações na carteira e agora com essa reciclagem da carteira, pode ser que a gente veja aí algumas trocas, né? Uma operação virando mais duas e tal, enfim. Eles vão mexer aí bastante, né? Acredito eu. Até porque tem um pipeline de quase 400 milhões de reais, 40% do fundo. Número de cotistas crescendo de forma bem forte, né? Como sempre. Se pegar aqui, ó, outubro de 21, há um ano atrás, o fundo tinha aí nem 30 mil cotistas, mais que dobrou. Tá crescendo assim, absurdo. E aqui a questão do patrimônio líquido e as emissões, né? Cada uma das emissões que o fundo fez. Tivemos essa última agora em outubro e a tendência agora é que fique aí uns bons meses aí meio que parado para a gente acompanhar por conta dessa questão do cenário que não está muito legal, né? A gente está vendo aí. Então tem que ter tem que esperar, né, um momento ideal para fazer uma emissão. Como eu falei, eu acredito que lá para fevereiro pode ser que tenha alguma coisa, a inflação voltando já vai dar uma acordada aí no rendimento, acordando no rendimento, a cota anda, a cota andando, abre aí a gordurinha para o fundo fazer a emissão. Aqui alguns destaques, né? 86 mil cotistas, dividendo, liquidez, é boa. Aqui é da performance das operações. E a gente consegue ver as inadimplências aqui. Não teve nada que chamou atenção, nada assim, nenhum salto absurdo. Tivemos duas aqui, ó, saltou 6%, saltou 6,01, 6,33%. E só. Não teve nenhum salto assim, a inadimplência saltou, sei lá, 10% e tal. Não foi nada assim que você olha e você fala, caralho. E aqui as operações a gente já conhece, já comentamos bastante, cada uma das operações, bem diversificado, loteamentos, enfim, tem de tudo aí. Em comparação vertical. E é isso, galera. Acho que já falei demais, né? Já enchi o saco de vocês demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal. Você que é novo aqui no canal, se inscreva. Aqui a gente faz acompanhamento mensal. Então todo mês a gente pega e abre o relatório, conversa, bate papo e deslincha tudo aí pra vocês, beleza? Fica aí o vídeo. Até a próxima. Fui.